Você pode se assentar. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. E eu quero ler com você a partir do verso de número 23. Atos 16, a partir do verso 23. Eu falava que todos os dias, quando eu chego na academia, eu sempre ouço uma palavra positiva sobre o Ascânio. Até nos dias que ele não desapareceu, o rapaz fala assim: aquele rapaz não veio esses dias. Eu disse: não, a esposa estava enferma. E eu descobri que a academia é um ambiente que serve para muitas coisas. É uma central de informação, Você fica sabendo até o que não queria saber. É um local de disciplina, prática de amor próprio, mas também é um lugar de humilhação. Um dia desse eu fui humilhado. Eu estava num aparelho lá, desenvolvendo os meus tríceps. E eu estou lá, com a cordinha, tremendo, baixando o negócio, tremendo. Aquela senhora tinha idade para ser minha mãe para cima. E ela foi. E eu falei: senhora quer que eu mexa no peso? Ela: não. Falei: afrontosa. Não precisa mexer no peso, não. Ela foi, do jeito que estava, botou a mão, inclinou o corpo para frente, esticou aqui, peito de pombo, e foi fazendo aqui, sabe, como se estivesse levando o cachorrinho para passear. Para lá e para cá, para lá e para cá. Quando ela saiu, ela olhou para mim e falou: quer que eu ajuste o peso? E eu disse: não, também não. E aí eu chamei Jesus e toda a sua companhia a fazer aquele exercício. E aí eu virei para ela e falei assim: eu estou admirado com a senhora. E ela me disse assim: olha, moço, eu já tenho mais de 75 anos. Mais uma humilhação. Eu sou médica. Sou obstetra. Hoje eu não estou mais na ativa. Mas eu descobri uma coisa: que a maioria de nós nasce do mesmo jeito. Aqui ou ali um ponto fora da curva, aqui e ali uma enfermidade, mas eu diria para você que 90% das pessoas nascem do mesmo jeito. Mas nos plantões dos hospitais, eu descobri também que a maioria das pessoas que nasceram da mesma forma, morreram de forma totalmente diferente. E sabe qual foi o segredo que diferenciou uma pessoa de outra na maioria dos casos? E eu disse: não, senhora. Ela disse para mim: hábitos. Padrões de comportamento fazem diferença ao longo da caminhada e impactam de tal forma que pessoas que saíram do mesmo lugar, que começaram no mesmo lugar, acabam chegando na linha final, uns para cima, outros para baixo. E eu fico pensando, irmãos, que aquilo que é verdade no que tange a atividade física, é verdade também naquilo que se relaciona à nossa caminhada com Deus. Todos nós começamos a caminhada com Deus no mesmo lugar. Todos nós começamos a nossa caminhada com Deus olhando para Cristo. A propósito, a Bíblia vai dizer que a vida cristã, ela é desenvolvida quando olhamos para Cristo. A nossa salvação se deu ao olharmos para Cristo,
Nós caminhamos a corrida cristã, como diz o escritor de Hebreus, olhando para Cristo. E quando tudo aqui se acabar, estivermos nos céus, quem há de nos receber não é outra pessoa a não ser o próprio Cristo, que conforme as suas palavras no Evangelho, ele dirá: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. A gente começa a caminhada olhando para Cristo, a gente se mantém na caminhada olhando para Cristo, a gente encerra a caminhada olhando, enxergando, contemplando a Cristo. Mas a grande verdade é que, a despeito de começarmos todos do mesmo jeito, nem todos terminaremos da mesma forma. Existem dois momentos interessantes na vida do apóstolo Paulo, que marcam o início e o fim da sua vida. Se você for em Atos capítulo 9, após encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, Saulo cai, está cego e está orando a Deus. Quando você vai para 2 Timóteo, Paulo agora está preso em Roma, prestes a ser decapitado por ordem do imperador. E ele vai dizer em 2 Timóteo, no capítulo 4, que a vida dele estava sendo derramada como oferta ao Senhor, que ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. O que quero dizer com isso é que o que vai determinar como nós vamos chegar na reta ou na linha de chegada são hábitos e disciplinas espirituais que nós desenvolvermos ao longo da jornada. E quando eu olho para esse texto de Atos capítulo 16, eu percebo algumas verdades, alguns hábitos que precisam ser desenvolvidos para que eu e você possamos não só começar no lugar certo, mas possamos caminhar bem. A Bíblia diz assim: depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fala conosco neste tempo em nome de Jesus. Amém. O texto que nós acabamos de ler, ele vai falar da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. No capítulo 16, a Bíblia vai nos dizer que ele chega a Cesareia de Filipos e ali ele vai à beira do rio procurar um lugar de oração. E quando ali ele está, aproxima-se uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura e de linho. O apóstolo Paulo prega a mensagem a ela, ela abre o seu coração a Jesus. E a partir daquele momento, a casa de Lídia torna-se a casa de Paulo e Silas naquela cidade. No outro dia, Paulo estava indo para o mesmo lugar de oração. E diz-nos a palavra de Deus que uma jovem, possuída por um espírito de adivinhação, andava atrás de Paulo e Silas gritando: estes são homens de Deus que vos anunciam o caminho
da salvação. Diz a palavra de Deus que aquela prática foi se repetindo por vários dias, até que um dia Paulo vira para aquela mulher e diz: em nome de Jesus eu te repreendo. E aquela jovem que era 2 vezes escravizada, primeiro pelos demônios, depois pelos seus patrões, aquela jovem, para a glória de Deus, foi liberta. Os seus patrões, quando viram que a esperança de lucro havia cessado, denunciaram Paulo e Silas. E aqui nós nos encontramos exatamente no verso de número 23, quando diz a palavra de Deus que depois deles serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eu não sei se você já teve o prazer ou o desprazer, mas a oportunidade de visitar uma prisão. Talvez seja um dos lugares mais angustiantes que um ser humano possa se encontrar. Mas eu preciso dizer para você que as prisões que temos hoje no nosso país, com quanto insalubres, com quanto tenham inúmeras dificuldades, elas não se comparam ao terror e ao rigor das prisões romanas. Ser colocado no cárcere interior era ser colocado num nível geralmente abaixo do nível do mar, num lugar onde havia apenas uma pequena abertura para que comida passasse, um lugar escuro, úmido, fétido. E como se não bastasse o lugar, a palavra de Deus vai nos dizer que, para agravar o quadro, eles estavam com os seus pés amarrados a um tronco. Parece-me, irmãos, que a viagem de Paulo tinha dado errado. Parece que o propósito de Paulo tinha ido por água abaixo. Parece que aquilo que ele havia recebido como direção do Senhor, e ele foi para esse lugar porque teve um sonho, porque o Senhor apareceu a ele num sonho e disse para ele ir para esse lugar. Parece que em algum momento a impressão que se tem é que Deus perdera o controle da história. O que sustenta a gente quando nós estamos no cárcere interior, no último cárcere? O que sustenta a gente quando não há esperança de salvamento? O que sustenta a gente quando nós estamos acorrentados a uma situação? E essa situação é uma situação que rouba de nós toda a esperança. Quando dizem para aquele carcereiro: vigie muito bem esses que aí estão, era porque se um preso fugisse, o carcereiro pagaria no lugar, às vezes com a própria vida, a pena daquele que fora condenado. Por isso, fugir daquela prisão era algo praticamente impossível. Bem, o que nós fazemos quando o impossível nos cerca? Olhe para a vida de Paulo, e algumas coisas me chamam a atenção que quero por alguns instantes compartilhar com você. A primeira verdade que me chama a atenção está no verso de número 25. O verso que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Eu entendo, irmãos, que as dificuldades da vida podem fazer 2 coisas em nós. 2 coisas que, na verdade, eu diria que são 2 sentidos de uma mesma estrada. As dificuldades podem ampliar a nossa visão sobre o poder, a graça e a ação de Deus. Ou as nossas dificuldades podem quase que apagar
na nossa mente e coração a ideia de que Deus possa intervir em nosso favor. E a grande pergunta é, em meio às suas dificuldades, a sua fé é ampliada ou a sua fé se encontra apagada? Diante das frustrações da vida, você percebe as frustrações como uma oportunidade para ver ações inéditas de Deus na sua história? Ou você entende as dificuldades como uma sentença de morte, de desespero? Pois bem, a Bíblia vai nos dizer que, por 2 vezes no capítulo 16, Paulo e Silas foram ao lugar de oração. Mas quando eles não puderam ir ao lugar de oração, o texto vai nos dizer que eles fizeram da prisão o seu lugar de oração. Nós precisamos transformar os nossos desertos em lugares de encontro. Nós precisamos, irmãos, aprender a transformar as duras travessias da nossa vida em lugares aonde o Senhor Deus possa se manifestar. Paulo não podia sair de onde estava. Paulo estava aprisionado. Mas ele sabia que mesmo lá naquele cárcere, mesmo lá naquela prisão, mesmo em meio àquela dificuldade, estava de pé Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, mesmo em meio às dificuldades da vida, está de pé Isaías 59:1, que a mão não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não nos possa ouvir. Está de pé 2 Crônicas 7:14, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, lá no cárcere, eles sabiam de uma coisa: a gente não pode sair daqui, mas o Senhor Deus pode vir, ou melhor, o Senhor Deus já está aqui conosco. Vivendo um momento de depressão, de vontade de desistir da vida, ele entra numa caverna e o Senhor faz uma pergunta muito singular para ele: o que fazes aqui, Elias? Bem, se Deus fala aqui, é porque Deus estava lá também. Se Deus dissesse: o que você está fazendo aí? Ei, Elias, vem para cá. Irmãos, não existe noite tão escura aonde a luz de Deus não possa brilhar. Não existe local distante que você esteja que Deus não ouça o seu clamor. Paulo e Silas presos, mas clamando a Deus. Olha, a minha oração é que as lutas da vida não retirem de nós a capacidade de clamarmos ao Senhor. Estava dando tudo errado, as coisas estavam indo de mal a pior, mas à meia-noite lá estavam Paulo e Silas, orando e louvando a Deus. A história continua e vai nos dizer que há um terremoto. E como resultado desse terremoto, verso 26, diz que ele foi tão violento que as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro, verso 27 diz, acordou e ao ver abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O segundo princípio que me chama a atenção nessa história é perceber em Paulo o discernimento para o que fazer diante das portas que estão abertas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: nem toda porta que se abre é para você passar por ela.
Nós não vivemos de acordo com as circunstâncias. Nós vivemos por princípio. Se grandes homens e mulheres de Deus tivessem vivido por circunstâncias, algumas histórias não teriam sido escritas. Você imagina José no Egito. Está lá na casa de Potifar. Irmãos, para José chegar no Egito foi osso. Perseguido pelos irmãos, vendido, coisificado, leiloado, agora escravizado. Ele vai nos dizer que José tinha um problema. Para uns um problema, para outros seria a solução. José era bonito, irmãos. E para você, assim como eu, que é bonito, sabe que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil viver. Um dia eu conversava com meu pai é muito bonito. E ele falava de quantos problemas a sua beleza já causou para ele. Ele disse assim: meu filho, quando foi lançado aquele hino da harpa cristã chamado "Você é um negão de tirar o chapéu", eu não podia nem sair na rua, porque aonde eu passava, alguém dizia: você é um negão de tirar o chapéu. Ele disse: ser bonito é problema. Eu falei: eu sei, papai, eu sei, sofro na pele as agruras da beleza, sofro na pele. Bem, José era bonito. E a palavra de Deus vai nos dizer que a mulher de Potifar lança os olhos sobre ele. José não dá conversa para aquela mulher. José um dia foge daquela mulher. Irmãos, José já estava todo arrebentado. Se ele tivesse tido um caso com aquela mulher, era só mais uma chaga no corpo do leproso. Perdido por um, perdido por mil. Era só mais um problema. Mas José sabia que a sua vida era por princípios e não por circunstâncias. E ele sabia que nem toda porta que é aberta para nós é para que nós entremos por ela. Deixa eu falar um negócio para você. Existirão momentos em que negócios vão ser postos diante de você, em que oportunidades serão dadas para você, que todo mundo vai dizer assim: só um tolo não aceitaria. Você não precisa nem orar por isso. Essa é a proposta que já veio orada. É pegar ou largar. Nem toda porta que se abre é para você entrar. Às vezes, irmãos, nós cometemos um erro muito grave na criação dos nossos filhos, especialmente dos meninos. Porque a gente vive numa sociedade, não tem para onde fugir, que é machista. Ei, se a sua filha chegar em casa e falar assim: pai, estou com 5 namorados, você infarta, irmão. Eu infarto. Eu que tenho 2, pula para 10. Eu na mesma hora infartaria. Eu ia o primeiro velório da acolher ia ser o meu aqui, ó. Mas você já percebeu como é diferente se o seu filho chegar e falar assim: mãe ou pai, tem 5 meninas da minha escola que eu domino e toco. Eu pego aqui e faço igual o Ronaldinho, olho para um lado e chuto para o outro. Ontem quase deu briga, não quero falar sobre isso. Eu orei, tá, Júnior? Mas deu a lógica. Imagina 5. Se o Caleb falar comigo assim: pai, tem 5 atrás de mim, eu vou falar assim:
garoto. Que isso, hein? Eu, na sua idade, era nessa velocidade, daí para mais. Com mentira e tudo. E às vezes, irmãos, nós criamos os nossos filhos dizendo assim: não, cara, você tem que pegar, porque você é homem. Se ela está dando mole, pega. Senão ela vai falar de você, então você vai ficar mal falado. Irmãos, o quanto às vezes nós, e às vezes até as irmãs, estão criando homens que serão adultos extremamente tóxicos, abusadores, que olharão para as mulheres apenas como um objeto, um meio para a satisfação dos seus desejos, porque nós, quando eles eram pequenos, quando eles eram adolescentes, dissemos para eles: se está dando mole, pega, meu filho, passa o rodo. Nem toda porta que está aberta é para você entrar. Nem toda porta que está aberta. Aquela porta se abriu não para que Paulo saísse, não para que Silas saísse, não para que os prisioneiros saíssem, mas aquela porta se abriu para que o carcereiro pudesse entrar. E pode ser que Deus esteja abrindo portas não para que você vá, mas para que pessoas se acheguem até você. Gente machucada, gente desesperada, gente ferida, gente pensando em se matar, gente pensando em acabar com tudo. Pergunta para Deus: Senhor, essa porta que está aberta, é para eu passar? Ou é para eu deixá-la aberta para que alguém que está do outro lado necessitado possa chegar até mim? Deus me livra da praga que é viver de acordo com as circunstâncias. E me ensina, Deus, a viver por princípios, discernindo as propostas que são colocadas na mesa. Ó, irmãos, eu quando era adolescente, não faz um tempo já, não vou dizer que faz muito tempo não, quando eu vou fazer 50 anos, graças a Deus, não parece, louvado seja Deus por isso, amém, e quem discordar não vai para o céu. Mas eu lembro que quando eu era adolescente, o discurso na igreja era assim: o mundo não tem nada de bom. Quem aqui ouviu isso na adolescência? Irmãos, vamos ser sinceros, isso é mentira. Isso é mentira. Depois você corta aí, tá? Irmão, entenda o que eu vou dizer. Se pecado não fosse bom, não tinha tanta gente pecando, irmãos. Todo mundo quer o que todo mundo quer. Só que a gente não vive por aquilo que é bom. A gente vive para aquilo que é certo. Porque a Bíblia vai dizer que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas no final são caminhos de morte. Eu não vou dizer para vocês que tudo lá fora não presta, é mentira. Mas eu posso dizer para você que caminhar na presença do Senhor é o que de fato vale a pena. Eu não conheço uma só pessoa que tenha dito para mim assim: eu me arrependo de ter caminhado com Deus. Você pode se arrepender de ter caminhado na igreja, você pode se arrepender de ter abraçado um sistema religioso, mas de caminhar com Deus, verdadeiramente, vale a pena. Peça ao Senhor: Senhor, me dá discernimento, me dá olhos espirituais para que eu possa entender qual é a dinâmica que está por detrás dessa porta. Esta porta se abriu, Senhor, é para eu entrar por ela. Eu conheci um rapaz
Há mais de 10 anos atrás eu fui pregar na PIB do Pará. E eu conheci um rapaz chamado Ribamar, José Ribamar. E Ribamar me contou um pouco da história dele. Ele disse que ele estava desempregado. E ele um dia pegou um ônibus circular em Belém. E foi no circular orando e pedindo a Deus um emprego. E ele disse assim: pastor, eu pedi salário, plano de saúde, tique restaurante. Lembra da época do tique restaurante? Eu pedi aquilo tudo. Cheguei em casa, tinha um telegrama para eu comparecer numa empresa. No outro dia lá estava eu. Fiz a entrevista, fui aprovado. À época, eu estou falando de 2003, 2004, salário R$5.000. Carro, tique, plano de saúde. O cara gostou dele e falou: o emprego é seu, Ribamar. E o Ribamar falou assim: mas eu vou trabalhar com o quê? Ele falou: você vai ser representante de uma firma de cigarros aqui no Pará, porque aqui tem muito fumo artesanal e a gente quer crescer naquele fumo industrializado. Então a gente vê em você o perfil certo. Ele foi para casa e começou a orar. E ele sentiu Deus falando com ele: não é para você aceitar. Abre parênteses, Deus tem um jeito peculiar de trabalhar com cada pessoa. Eu não estou falando para você sair do seu emprego. Eu trabalho num restaurante que vende bebida, vende cigarro, eu vou sair de lá. Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Nem vai sair de lá e trazer a conta para eu pagar, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou falando da história do Ribamar. Se você não é Ribamar, só ouve e seja edificado. E se você for Ribamar, é o outro, não é você que eu estou falando também. E aí o Ribamar entendeu, ele falou: não posso pegar esse emprego, porque imagina eu chegando no culto de oração quarta-feira e falando: irmãos, orem por mim, porque esse mês eu vendi pouco cigarro, mas mês que vem eu tenho que manchar o pulmão aqui da Amazônia. Ele falou: não tem nem como. Tem nem como eu ir para o culto com aquele carro da empresa, todo adesivado, cigarro para todo lado. Ele falou: não, o negócio não vai dar certo não. Ele voltou lá e disse assim: eu quero agradecer, mas eu não posso aceitar. Ele entrou num processo depressivo, 3 meses, nada aconteceu. Porque a gente pensa assim, que vai obedecer a Deus hoje. Eu disse não hoje para o pecado, amanhã de manhã Deus vai fazer um negócio, um cabum, que a minha vida vai... Não é assim não, tá? Pode ser que nunca aconteça. Esquece esse negócio de trocar com Deus. Não é bingo, não é cassino, nem mega da virada. Deus, você vai obedecê-lo e ele não tem obrigação nenhuma de honrar a sua fé. E aí, ele depressivo, um irmão lá da PIB do Pará que tinha uma madeireira, falou assim: Ribamar, você está aí sem fazer nada, vamos trabalhar comigo? Ele foi para o interior do Pará para ganhar um salário mínimo. Eu nem sei quanto era o salário mínimo naquela época. E um dia, ele está lá trabalhando, alguns meses, chega um pessoal de uma madeireira na Dinamarca, ou Noruega, enfim, em algum lugar da África, não estou brincando, mas eu sei que é na Europa, estou brincando. Chega um pessoal de um desses países, e no dia, o tradutor teve um problema, não pôde ir na visita. E disseram assim: tem um cara aí que fala inglês, fala espanhol, fala francês, ele pode ser o tradutor. O Ribamar, enquanto ele trabalhava naquela madeireira, enquanto ele esperava a sorte dele mudar, sabe o que ele fazia? Na hora do almoço ele ia para o depósito e conhecia todos os tipos de madeira, os cortes. Enquanto ele estava esperando, ele não estava de bobeira não. Você está esperando Deus fazer algo na sua vida? Fica de bobeira não, meu irmão. Fica ligado, fica esperto, se movimenta. Ribamar descia e conhecia tudo sobre madeira. Quando o pessoal chegou, ele deu um show, nadou de braçada. Isso é aquilo outro. E pá. O povo ficou doido.
E aí ligaram para a empresa e disseram assim: esse rapaz aí, nós queremos que ele vá trabalhar conosco. Ele foi lá para a Escandinávia, ficou uns meses lá, aprendeu, começou a representar no Brasil, foi crescendo, representou na América Latina essa madeireira. Quando eu estive com ele, ele estava representando a madeireira em toda a América, América do Sul, Central e América do Norte. Ele falou comigo assim: pastor, eu ganho tanto dinheiro que eu não sei nem onde botar. Irmãos, eu quase dei para ele o carnê da casa do menino pobre de Maceió. Você vai ajudar as obras assistenciais da casa do menino pobre de Maceió. Quem é ele? Prazer, Tércio. Você pode me ajudar? O cara fala que não sabe onde vai botar o dinheiro, irmão. E eu assim olhando, falei: vixe. Aí o senhor foi com força mesmo, hein? O senhor foi violento na vida dele. De mendigo a príncipe. Louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que Ribamar, ele não quebrou um princípio. Ele decidiu viver não de acordo com a circunstância. Nem toda porta aberta é para você sair. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: seja um sinal de Deus para aqueles que estão sem esperança. Seja um sinal de Deus para pessoas sem esperança. O carcereiro chega e fala assim: eu vou me matar. Paulo já tinha levado uns tapas. Ele foi açoitado severamente. Ele podia ficar no canto dele e falar assim: vá, agora. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, morra. Quando vem você na bênção, vai... Tome, bicho. Mas ele não faz isso, irmãos. Paulo vira e fala assim: não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. O carcereiro diz assim: o que eu posso fazer para ser salvo? E ele diz: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Eu quero concluir dizendo que o mundo está bugado. O mundo está louco, irmãos. O mundo está louco. A cada dia, sabe aquelas coisas que você só acredita vendo, e mesmo vendo você não acredita? O mundo está desse jeito. E eu e você temos uma oportunidade, irmãos. Sermos um sinal que aponte para Jesus, que aponte para a verdadeira esperança em meio aos desesperados. Qualquer roda de conversa que você para, você percebe como as pessoas estão. Um nível de aflição, de angústia. Irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa. Um dia desse eu fiquei 5 minutos conversando com 3 pessoas lá na porta do prédio onde eu moro. A impressão que eu tive quando eles saíram de perto de mim é que eu tinha passado uma noite numa sessão de exorcismo. Eita, povo carregado. Parece que eles estavam competindo desgraça. Um dizia assim: rapaz, a minha empresa esse mês deu negativo. Aí o outro: a minha deu negativo. E o outro: o funcionário ainda me colocou no pau. Aí o outro dizia: a minha deu negativo, o funcionário botou no pau e o meu estoque pegou fogo. E aí daqui a pouco, e a família? A família, aí começava tudo. Eu falei: meu Deus. Irmãos, a gente vai no mercado, é um espírito de murmuração dentro do mercado.
que a gente precisa vencer isso, irmãos. Olha o café. Tem gente que nem toma café e agora está brigando pelo preço do café. É o café, é o arroz, é o feijão. Meu Deus, onde é que isso tudo vai parar? Mas o carrinho está cheio. Tem gente que fala assim, eu antes vou no mercado, gasto R$700. Eu falo, aleluia, e não compro quase nada, mas tinha R$700 para gastar ali, irmão. Chega em casa, antes de guardar as compras, mãos ao céu e diz assim, Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor é o Deus de toda provisão. Irmãos, existe um momento na vida de Abraão que eu acho muito interessante. Ele sobe ao monte para sacrificar seu filho Isaque, e Isaque fala assim, está aqui o altar, o fogo, a lenha, está tudo aqui, só falta o cordeiro. E em momentos extremos nós podemos fazer duas coisas, inspirar terror ou inspirar fé, fervor. E Abraão vira para o seu filho e diz assim, o Senhor proverá, Jeová Jireh. Em meio às dificuldades que nós estivermos passando, irmãos, não está sobrando dinheiro para ninguém. Se está sobrando para você, depois você amanhã vai dar uma palestra aqui para a gente sobre como multiplicar. Que a gente precisa aprender para a gente no ano que vem estar assim, maravilhoso igual você. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Fazer declaração de guerra, terror psicológico dentro de casa não ajuda. E agora, estamos perdidos. Esse mês vai sobrar mês e vai faltar. Nós vamos vender almoço para comprar o jantar. Esse tipo de discurso não edifica a fé dos seus filhos, não edifica a sua casa. Em nome de Jesus, para com esse negócio. Fica que nem um doido, chega em casa, o doido da Equatorial, ele vai apagando tudo, apaga. Eu sei que a gente não pode esbanjar, irmão. Mas a gente também não pode ser propagador da cultura da miséria, não. Pode ligar o ar-condicionado, deixa dar aquela refrescada no quarto. Refrescou, liga o ventilador, Jesus. Aí se a madame perguntar, está desligando por quê? Por conta do consumo? Você fala, alergia. Eu tenho alergia, não me dou bem com ar. Nós precisamos, irmãos, em tempos de dificuldade, apontar a fé. No ano de 2006, eu era pastor, tinha acabado de chegar aqui em Maceió, estava aqui há um ano. Pastor Rogério Scheidegger, pastor que me antecedeu, ali na primeira igreja batista de Maceió, havia falecido. E nós estávamos resolvendo uma questão junto ao plano de saúde, porque o plano dele era um plano empresarial. E havia uma questão junto ao plano, e nós, como igreja, havíamos feito tudo. E a gente não estava obtendo sucesso junto à empresa administradora do plano. Eu lembro que um dia, um dos filhos do pastor Rogério disse assim para a irmã Sônia, mamãe, nós estamos vivendo um momento de crise. E nós vamos enfrentar essa crise como o papai enfrentava as crises. Nesse tempo de dificuldade, nós vamos fazer o que papai fazia. Nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos buscar direção de Deus. Aquele homem já não estava mais vivo. Eu não sei se ele deixou herança, mas uma coisa eu sei, ele deixou legado.
E alguém já disse, né, que herança é aquilo que a gente deixa quando a gente vai. Legado é aquilo que fica, aquilo que permanece, quando a nossa presença não é mais uma realidade. Ele deixou um legado. Sabe qual foi o legado? Quando as coisas apertarem aqui nessa casa, Ele não vai arrancar os cabelos. Nós vamos clamar ao Deus da provisão. E meus irmãos, menos de uma semana depois estava tudo resolvido para a glória de Deus. Eu quero dizer para você, esse mundo precisa de gente que encontre os bagunçados da cabeça, não para julgá-los, não para colocar um peso ou um jugo de religiosidade sobre eles, mas para dizer assim: creia no Senhor Jesus, creia em Jesus, e vai acontecer uma mudança em você, uma transformação em você, que vai alcançar toda a sua casa. Vamos ficar em pé?